Fala pessoal, aqui é o Sas e na saga de hoje vamos falar sobre Frostpunk. O que você faria se a vida como você conhece desaparecesse? Se da noite para o dia o sol não aquecesse mais a terra e as temperaturas chegassem a menos 40 graus? O que você faria se olhasse pela janela e visse seu quintal cheio de neve e as pessoas na rua morrendo de frio? Você abriria sua porta para elas se aquecerem na sua casa? Você queimaria seus móveis para fazer um fogo e durar mais um pouco de tempo? Do dia para a noite, a humanidade como conhecemos desapareceu, e os últimos sobreviventes da cidade de Londres resolvem se reunir, formar uma caravana rumo ao Polo Norte, atrás de um gerador antigo para fazer a última cidade da Terra. Frostpunk não é só um jogo pós-apocalíptico de gestão de recursos, mas sim uma obra que faz a gente pensar. É interessante notar como que a maioria das pessoas tem aquele imaginário de que vai sobreviver a um apocalipse. Isso gera curiosidade e um sentimento de aventura nas pessoas. Seja com os zumbis do The Walking Dead ou com a radiação de Fallout, as pessoas têm essa visão de que será uma aventura viver sozinho, quando na verdade é um extremo desafio. No The Walking Dead, por exemplo, só o mau cheiro e as infecções padrões que o ser humano já enfrenta seria o suficiente para a morte dos últimos sobreviventes. Enquanto em Fallout, a própria radiação mataria a pessoa aos poucos, sendo que a pessoa ficaria mais com febre e de cama do que por aí aventurando-se com um cachorro. Frostpunk, por sua vez, traz uma visão diferente, em um apocalipse gelado. É interessante porque não importa o que você faça, sempre vai dar ruim a situação. Sempre os trabalhadores vão ficar doentes, vão morrer. Você sempre vai ter que estar escolhendo entre colocar as crianças para trabalhar ou deixar o pessoal racionando comida para sobreviver. Claro que em Frostpunk o maior desafio é a temperatura, mas mesmo assim tem coisas que devem ser levadas em consideração, como por exemplo, locais onde você acha recurso e principalmente comida, tendo que mandar caçadores durante a noite para ter o que cozinhar durante a manhã. O que mais me chamou a atenção em Frostpunk é que ele me faz pensar em como o ser humano é frágil atualmente. Muitas pessoas querem passar por um apocalipse zumbi, viver uma aventura, mas se você for parar para pensar, o indivíduo não consegue nem ficar sem internet um dia que já fica preocupado. Isso mostra a fragilidade humana. Estamos tão acostumados com a tecnologia que esquecemos das coisas simples da vida. Como, por exemplo, a capacidade de construir uma casa. Há uns 70 anos atrás ou menos, era comum o pessoal ir para lugares remotos, se reunir e construir uma casa. Então, na semana seguinte, construía uma segunda casa, uma terceira casa, e assim por diante até todos terem uma casa. Ou seja, os indivíduos chegavam num lugar hostil, provavelmente no meio de florestas e mato, e conseguia erguer várias casas para viver tranquilo. O ponto que eu quero chegar aqui é que com o avanço da tecnologia, o ser humano não tem evoluído tanto. Como, por exemplo, na área da agricultura, o ser humano não tem mais aquela capacidade de prever quando será uma boa colheita simplesmente olhando no tempo. Hoje em dia é tudo com tecnologia. Então, para você que sonha em sobreviver a um apocalipse, lembra que qualquer lesão que você tiver numa situação dessa é o suficiente para te matar com infecção ou então por incapacidade, porque se você não consegue andar, você não consegue sobreviver. A maioria das obras que trata de apocalipse dá aquela impressão de que na verdade o ser humano é o maior mal, que sem as regras não existe bem e mal, e sim aquele que sobrevive, aquele que é mais forte. Em Frostpunk, o mal, na verdade, é o frio. Os seres humanos quase não dão problemas. A questão é que o ser humano não está mais adaptado para viver na Terra. Ou seja, em Frostpunk, a última cidade da Terra está lutando contra o inevitável, porque o ser humano não vai mais conseguir dominar tudo e não vai conseguir sobreviver por muito tempo. A única coisa que mantém o pessoal vivo é um gerador no meio da cidade, que é como se fosse um coração. Se ele parar, a cidade inteira esfria, e se esfriar, todo mundo morre congelado. Uma coisa que eu acho interessante nesse jogo é que o pessoal da cidade trabalha em conjunto. Cada um faz sua função, inclusive as crianças fazem serviços leves para manter o gerador funcionando e os recursos mínimos que os seres humanos precisam para sobreviver. E é interessante que dá para fazer um balão de observação, que é basicamente um balão amarrado a uma corda que fica sobrevoando a cidade. Esse balão ele consegue observar pontos no meio da neve onde tem recursos e talvez até outras pessoas que você consegue resgatar.
É interessante que dá a entender que pode ter outras cidades, mas você não vê isso por enquanto. Esse jogo ele tem dois modos de jogo. O primeiro é o modo história, sendo possível zerar ele. E o segundo, que eu acho mais interessante, é o modo infinito, onde você consegue personalizar a dificuldade das coisas e construir uma cidade com vários mapas que você pode escolher. Foi anunciado que no início de 2021 ia ser colocado mais 3 histórias na campanha principal, cada um representando uma cidade, o que dá a entender que, na verdade, a cidade representada em Frostpunk não é a última dos seres humanos, igual diz no trailer. Eu só espero que eles consigam refinar a fórmula e que logo saia o Frostpunk 2. Esse tipo de jogo ele era famoso nos anos 90, de gestão de recursos e construções. É engraçado porque hoje parece que está meio obsoleto. Mas mesmo obsoleto, é um tipo de jogo que eu gosto muito porque ele é relaxante e ao mesmo tempo ele faz você pensar. Você vai ter que jogar com estratégia, pensando em muito tempo à frente, construindo a cidade com um layout que vai ser útil, colocando as construções nos lugares certos para aproveitar o calor do gerador e aproveitando principalmente a mão de obra nos lugares certos para não faltar nenhum tipo de recurso durante a sua campanha. Resumindo, o Frostpunk é um jogo muito bom e eu recomendo para quem puder jogar. Inclusive tá na Game Pass lá para quem tem Xbox. Então é isso aí, galera. Valeu por mais um vídeo com vocês aí. E até a próxima.